Já o Vasco vai ficar com 34% dos 63 milhões de reais da transferência de Gabriel Peck do Los Angeles Galaxy para o Cruzeiro. Isso equivale a mais ou menos 21 milhões e 400 mil, dinheiro que vem em ótima hora, até por conta de todas as dificuldades financeiras pelas quais passa o Vasco antes da venda da SAF para Marcos Lamacchia. E o Vasco tem um novo técnico. Fernando Seabra disse sim à proposta Cruz Maltina na tarde e noite dessa quarta-feira. E o acordo já foi fechado. O Vasco vai pagar 4 milhões de reais de multa ao Curitiba, com quem Seabra tinha contrato, e vai bancar ao treinador um salário próximo a 1 milhão de reais por mês. Nos tempos de Coxa, ele tinha direito a metade de tais cifras. Fernando Seabra, que foi o grande acerto da SAF do Curitiba na atual temporada, mesmo com um time limitado. O Seabra conseguiu fazer com que o Curitiba terminasse o Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo na 7ª colocação, bem distante da zona do rebaixamento. Seabra, que já havia passado por Cruzeiro e Red Bull Bragantino, nunca com esse sucesso que ele vem fazendo. Antes de fechar com o Seabra, o Vasco também já havia tentado a contratação de Franklin Carvalho, treinador do Botafogo, mas a verdade é que o Franklin não se convenceu de que a mudança de um rival para o outro no Rio de Janeiro lhe faria bem, e ele acabou desistindo desse acerto. Vamos falar sobre Fernando Seabra. Vai ser o novo técnico do Vasco da Gama. Treinador de 49 anos, que estava no Coritiba. O Vasco vai pagar a multa rescisória de 4 milhões de reais. Um treinador jovem, de boas ideias de jogo. Muito me impressionou quando eu vi o documentário do Red Bull Bragantino do ano passado. Ano passado ou retrasado? Agora já não lembro se foi ano passado ou retrasado. Foi retrasado. Quando ele até salva o Red Bull Bragantino do rebaixamento numa última rodada, passando pelo Criciúma. Isso, retrasado. Do passado foi o do Palmeiras, né? Me chamou muito a atenção a forma como ele conduzia o time, a forma como ele fez reagir o time do Bragantino e como vem fazendo trabalhos, não só no Cruzeiro, no Red Bull Bragantino e agora estava trabalhando no Coritiba, 7º colocado do Campeonato Brasileiro. Pô, Fábio, então era esse o treinador dos seus sonhos? Ninguém está falando de treinador dos sonhos, mas de uma realidade de chegar e já conhecer o futebol brasileiro, já conhecer o Campeonato Brasileiro, já conhecer o elenco. Isso tem muito, muito peso. Por quê? Vamos trazer o fulano de tal, Palermo, que era um nome que estava sendo dito. Cara, o Palermo conhece o elenco do Vasco. O Palermo passou recentemente no Fortaleza, mas assim, qual é o conhecimento dele de futebol brasileiro para chegar e já dar uma resposta? Principalmente porque o Vasco, perdendo muito tempo, cara. Dia 2 de julho hoje, daqui a 14 dias, o Vasco entra em campo contra o Vitória e precisa vencer. E esse vai ser, até menos do que isso, o tempo que o Seabra vai ter para comandar o time, para entrosar, para conhecer de perto no dia a dia, para conhecer o Jair, que está voltando ao Vasco da Gama, né? Ele está treinando já à disposição para a volta do Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, cara, é uma solução, entre aspas, caseira, é uma solução dentro do nosso cenário de qualidade, como seria também o Jair Ventura. Jair faz bons trabalhos. Existem treinadores, torcedor, que por preconceito nosso, no geral, né? Nós que, quando eu digo nós que habitamos no futebol, que estamos ali habituados a falar sobre o tema, queremos às vezes grife. Cara, tem o Coritiba, tem mais time que o Vasco? Você trocaria todos os jogadores do Coritiba para vestir a camisa do Vasco? Você vai dizer para mim que não. Mas o Fernando Seabra, com o atual elenco do Coritiba, deixa na 7ª colocação. Se hoje o Vasco, que é 17º, fosse o 7º, você estaria triste? Claro que não. Então, seja bem-vindo, novo comandante do Vasco, vai assinar até o fim do ano. Mas o Franklin Carvalho do Botafogo seria uma boa. Está fazendo um bom trabalho no Botafogo, sim. Mas, cara, a insegurança jurídica fez custar uma negociação como essa, como algumas outras. O próprio Nelson de Ossa, do Bet, está parado por conta disso. Toda a insegurança que está mexendo com o VAR. Voltando para falar do Marcos Lamacchia, deu uma entrevista ontem ao Diogo Dantas, do Globo, falou coisas pesadas, deixou muito claro que está tudo certo já, para começar logo, para assinar. Claro que vai passar por todo o trâmite, né? Normal, tem que passar pela votação dos conselheiros, pela aprovação da AGE, mas tudo que já vem sendo negociado há quase 2 anos está para ser concretizado. Deu nomes, guarda aí, torcedor, ele falou do Silvio Almeida, que saiu,
que foi saído, na verdade, né? Que disse que quis mudar termos do contrato, disse que teve pessoas que saíram da administração do Vasco, é só pegar todos os nomes, que pediram emprego para ele, que pediram trabalho, enquanto o Pedrinho jamais pediu nada. É pra gente pensar, torcedor. E disse mais, que a Leila Pereira não tem nada a ver com a compra do Vasco, que não vai atuar no Vasco da Gama. E você, torcedor, que está esperando um time forte, ele deu uma declaração que para mim é fodástica, desculpa meu francês rebuscado. Falou, cara, admiro muito a mulher do meu pai, mas vou superá-la. Amigo, se você conhece algum milionário ou algum bilionário, eu não tenho o privilégio de conhecer bilionários, tenho o privilégio de conhecer milionários. Quando esses caras estão com a faca nos dentes, estão com vontade de fazer a coisa acontecer, no ramo que eles vão atuar, meu irmão, esquece. É golaço, cara. E dinheiro para esses caras não falta. Para o Marcos Lamáquia, para o pai, que é o avalista, esquece, irmão. Uma administração séria, com pessoas corretas, não tem como dar errado. O Vasco vai ganhar tudo daqui para frente, então, Fábio, você está animado, vai tirar a camisa, vai girar muito nas transmissões? Eu espero. Mas não é assim que o futebol funciona. O Palmeiras está à nossa frente, o Flamengo já está na nossa frente. Existem outros clubes mais organizados que o Vasco, até o Vasco se organizar, mas com dinheiro você acelera todo o processo. Então, assim, levo muita fé que esse processo possa acontecer mesmo, para que a gente consiga dar um salto de qualidade que nós merecemos. Ontem, conversando com um grande amigo da área do jurídico, vou permitir apenas não dar o nome, ele estava me explicando o que eu estava até cobrando nos vídeos de ontem, de anteontem, a relação societária de um CEO. Ele falou, Fábio, o CEO é um cara do executivo, é o cara que vai executar as ações que vão ser direcionadas pelo conselho de administração. Então os sócios, num conselho de administração, determinam o que vai ser feito, o CEO vai lá e executa. Em relação aos bens do Pedrinho, falou, cara, com certeza na RJ deve ter algo. Se eu estou fora, não são mais os meus bens que são colocados à disposição, mas isso aí um juiz vai determinar se o Pedrinho não voltar ao cargo ou quando ele sair de presidente, ele não vai ficar de eterno, né? Se a eleição no Vasco, a próxima ele perdeu, ganhar e na outra ele não pode mais aparecer como presidente, que não pode se reeleger 2 vezes, o próximo vai ter que mudar. E com certeza tem essa informação na RJ. Mudou o comando, saem os bens, porque o cara que estava no comando não está mais, não faz o menor sentido, né? Mas a minha dúvida é em relação ao papel do CEO, e está dito aí, muito obrigado, esse meu grande amigo, ele sabe quem ele é, que ele está assistindo aqui o nosso vídeo. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de deixar o seu like, fazer o seu comentário e se inscrever no canal, pois é muito importante para o crescimento do nosso canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.